Bom dia, boa tarde, boa noite para você que estiver assistindo mais um dos vídeos do Virando as Páginas. Hoje eu estou fazendo de novo aquela mesma situação, vindo um pouquinho para a varanda, saindo um pouco da sala, saindo um pouco do ambiente da sala, que não é um ambiente ruim, mas querendo agora pegar um pouquinho do solzinho. É de lei, pode ser que você ouça o latido de um dos meus cães, mas eu acho que em geral a gente vai estar convivendo com os horácios, que são são os sabiás que passam por aqui. Você vai estar vendo aí de vez em quando uma sabiá laranjeira. Então você tem aqui de tudo, tem bem-te-vi aqui, né, onde eu moro, passarinho que não falta, e aventura também não. E por falar em aventura, eu queria falar com vocês sobre um dos autores que mais me encantam, Jules Verne, ou então, se você preferir, Júlio Verne, nas línguas latinas, perdão, Júlio Verne, que é para mim o descobridor, o pai, digamos assim, o pai da ficção científica. Se Mary Shelley, que o precedeu aí, é considerada a inventora ou a descobridora do termo, ou do tema da ficção científica, o Júlio Verne, para mim, ele é o pai dela, e existem algumas diferenças na ficção científica do Júlio Verne para as outras. A primeira é porque tanto Mary Shelley, você também vai ter isso com H.G. Wells, eles vão usar a ficção científica sob uma temática também de atingimento social. Ou seja, o que está por detrás dos romances, das histórias, tanto de Mary Shelley, que também é considerada a mãe do terror, né? Tanto de Mary Shelley como também de H.G. Wells, é uma temática que vai defender um certo bordão ideológico, um certo pensamento, e vai se contrapor à sociedade. O Júlio Verne já é um pouco diferente, né? Ele é um cara que vai trazer a ficção científica e vai passear pela ficção científica. Nem todos os livros dele tiveram a ficção científica como pano de fundo, mas ele vai viajar sobre a ficção científica com a ideia de trazer todos os seus romances, todas as suas tramas e aventuras, com explicações bastante interessantes sobre a órbita daquilo que ele, inclusive, tomou por conta de se formar e acabou tendo também, mergulhando no campo da geologia, no campo das ciências, na astronomia, na mineralogia, na paleontologia. Ou seja, ele vai se utilizar de todas essas ciências e todas essas vertentes da ciência para poder fazer os seus enredos, fazer os seus trabalhos. Uma coisa que também me é muito interessante no Júlio Verne é a forma como ele escreve. Ele é uma pessoa muito direta, diferentemente inclusive dos autores franceses. Por exemplo, eu sou apaixonado por C.S. Lewis, mas para que você entenda alguma coisa do C.S. Lewis, você tem que sentar um pouco e começar a meio que fazer uma certa reflexão daquilo que ele quer dizer, seja num livro de ordem, por exemplo, voltada à educação, como é o Abolição do Homem, seja em contos, como é Nárnia, ou principalmente a trilogia cósmica dele. Você tem que confabular um pouco para entender o que ele está querendo dizer por detrás das suas obras. Já o Júlio Verne não, ele é direto. Ele é bastante direto, talvez por conta da sua própria formação, mas ao mesmo tempo ele é profundo, porque em todos os livros do Verne tem sempre um confronto interno na ciência. Qual seja o livro que você veja do Júlio Verne, ele vai contrapor a ciência pela própria ciência. Aquela coisa da ciência normal, do Thomas Kuhn, né? Quebrar a ciência normal através de um paradigma. Então, boa parte dos principais personagens dos livros do Verne, eles vão ter meio que essa conotação, essa ideia, essa forma de lidar. Eles vão sempre contrapor aquilo que é tido como normalidade. Por exemplo, você vê em 20 mil léguas submarinas. 20 mil léguas submarinas você tem o Capitão Nemo, que vai ser, aí sim, vai ser uma forma onde o Júlio Verne vai se comunicar com a sociedade, demonstrando que havia uma injustiça muito grande das grandes potências.
Então Nemo, ele é um cara amigo da paz, amigo da natureza, mas que se utiliza do seu Nautilus para afundar navios das grandes potências de época. Então você tem aqui uma contraposição. No A Volta ao Mundo dos 80 Dias, você tem um dos personagens mais engraçados para mim, do Júlio Verne. Aliás, tem uma coisa muito interessante nas obras do Júlio Verne, menos aqui no 20 Mil Léguas Submarinas. Mas, por exemplo, aqui em Viagem ao Centro da Terra, o Dr. Otto, ele é muito, muito engraçado. Ele, apesar de ser um cara corpulento, grandão, um cientista, um geólogo, um filólogo, um cara voltado à mineralogia, ambientado com a língua latina, amante da língua nórdica, do islandês, querendo a toda forma contrapor a ciência. Ele traz assim situações muito engraçadas, algumas respostas, porque ele é um cara virulento, nervoso, e ele dá algumas respostas tanto ao seu sobrinho Axel como à sua empregada Marta, que em dado momento se ri. Então a literatura por parte do Júlio Verne, ela é muito leve nesse sentido. Então o que você vai ter aqui? Você tem o Phineas sendo um cara muito engraçado, mas também contrapondo aspectos voltados a ciência a partir da mobilidade, quando ele aposta poder dar a volta ao mundo em 80 dias. E, como eu acabei de falar, o Dr. Otto Lindenbrock, ele é justamente aquela contraposição da ciência com a ciência. Ele é o geólogo que vai contrapor a geologia. Ele é aquele cara que não vai aceitar mesmo o argumento do seu sobrinho Axel. Ele não vai aceitar os argumentos da geologia, a princípio, pela voz do temeroso Axel, aquilo que ele queria fazer. E, na verdade, o que ele queria fazer era viajar ao centro da Terra. E existe aqui, logo no início do livro, uma questão que eu acho muito interessante, quando ele demonstra justamente o tipo de personagem que é o Dr. Lindenbrock. No dia 24 de maio de 1863, num domingo, meu tio, o professor Lindenbrock, voltou apressadamente à sua pequena casa situada no número 19 da Kornstrasse, uma das mais antigas ruas do centro velho de Hamburgo. Ou seja, esse cientista, que é um cientista valoroso, reconhecido no mundo todo, ele é alguém que mora numa casa modesta, num bairro antigo, dentro da cidade de Hamburgo, né? E ele tem, por si só, ele entra no livro com muita angústia, e a angústia dele se dá por alguns processos que eu já vou conversar com vocês. Com o Júlio Verne, os livros do Júlio Verne, todos eles são livros muito bem elaborados, mas ele foi um cara marginalizado na literatura, e eu vou explicar por quê. O primeiro livro que ele veio a escrever foi em 1863, 5 Semanas num Balão. E esse livro demorou muito a ser emplacado no mercado, até que o seu amigo Alexandre Dumas vai intervir junto a um editor mais importante da França, que era o Hetzel, e a partir daí o Júlio Verne começa a ter algumas chances maiores. Tem uma curiosidade, ele também tinha um outro livro escrito em 1863, que foi Paris no século XX. Olha que coisa interessante, só que o Hetzel preferiu não editar esse livro por conta de entender que o seu conteúdo seria agressivo aos parisienses, e aí isso não daria certo. Muito tempo depois, o bisneto do Júlio Verne vai achar esse livro dentro de um cofre, e em 1989, aí sim, pela primeira vez, esse livro é devidamente editado e mostra uma Paris tristonha, onde os seus artistas já estão empobrecidos, os cientistas não mudam mais nada, uma cidade que foi atropelada pelo tempo e perdeu a sua vitalidade. É óbvio que numa Paris, numa França, numa Europa, onde o iluminismo ainda é muito forte, onde você acabou de passar pelo processo da Revolução Francesa e começa a sentir os ares da Revolução Industrial, da qual o Júlio Verne é um representante na sua literatura, mesmo precedendo a Revolução Industrial, isso seria um impacto muito ruim. Mas o Júlio Verne, ele é muito bom, e ele tem essas influências
ele nasce em Nantes, na década de 20 do século XIX. E ele é filho de um advogado muito conceituado na cidade, e a sua mãe é uma mulher que faz parte de uma família rica também da cidade, que trabalha com estaleiros, navios naquela época. Então isso faz com que os parentes dele sejam parentes muito viajados. Tem uma outra curiosidade excêntrica com relação ao Júlio Verne. Ele fez apenas 2 viagens, uma foi à Escócia e a outra possivelmente a Portugal. Não houve ainda nenhuma comprovação disso, né? É tão interessante isso que, por exemplo, esse livro aqui que ele escreveu, ele dá uma conotação, ele dá uma descrição muito detalhada de todos os países pelos quais o enredo vai passar. E diz a história que a empresa Transindiana mandou uma carta para ele, depois que teve esse livro na mão, entendendo que ele tivesse pego a Transindiana e não tivesse avisado nada. O Júlio Verne já estava famoso nesse período, agradecendo a ele, e que da próxima vez que ele fosse pegar de novo o trem, que ele avisasse a empresa. Só que o Júlio Verne nunca foi à Índia e nunca pegou nenhum trem da Transindiana. Mas a descrição dele é tão detalhada que, para quem estava de fora, parecia que ele tinha viajado para aquele local. É como se Júlio Verne tivesse inaugurado mesmo a internet e pudesse viajá-la de forma como você, às vezes, sem conhecer o Japão, sem conhecer a Coreia, sem conhecer a Rússia, consegue visitar aqueles locais, fazendo um tour 360 em cada uma daquelas cidades e tenha uma noção daquele local sem nunca ter pisado ali. Júlio Verne tem essa característica. E a forma como ele escreve e o jeito como ele olha cada uma das tramas e cada uma das aventuras traz você mais de perto. Estes 3 livros, tanto aqui, esse é da Príncipes, esse aqui também, né? E você tem... E eu peguei um outro livro da Cia das Letras, não, do Pé da Letra, perdão. Todos esses 3 são muito bons livros. Eu vi as traduções, não são traduções que fogem das traduções mais requintadas de Júlio Verne. Aliás, eu quero falar um pouco sobre tradução, que se prejudicou muito Júlio Verne, e que você consegue ler sem nenhum problema. A editora Zahar, ela criou agora livros, ela fez agora em 1918, 19, livros parecidos com este aqui do Alexandre Dumas, dos Três Mosqueteiros, ela trouxe os livros clássicos, mas também fez alguns comentários sobre a obra. Na obra Júlio Verne você tem vários comentários do tradutor Jorge Barros, uma senhora tradução, muito boa, mas essa aqui que foi feita pela... Deixa eu ver aqui, corre danado, gente. Pela Juliana Ramos Gonçalves, não vai dever em nada o teu entendimento em relação à trama que ele está escrevendo. Ela traduz o Volta ao Mundo em 80 Dias e ela também vai traduzir a Viagem ao Centro da Terra. O Viagem do Centro da Terra, ele precede esses 2. Ele é escrito em 1864, 20 mil léguas submarinas vai ser escrito em 1870 e A Volta ao Mundo em 80 Dias em 1872. São 3 dos 50, 60 grandes volumes, grandes obras que ele criou, dentro das centenas de outras que ele também escreveu, porque ele teve um trabalho muito interessante, que foi escrever os seus livros em capítulos para um tabloide juvenil, não infanto-juvenil, um tabloide para jovens na França do seu tempo. Isso é que acabou gerando para ele um certo problema. Até a metade do século XX, aqui no Brasil, a partir da década de 60, é que nós pudemos ter traduções de Júlio Verne decentes. Toda tradução que você teve contato, talvez, de Júlio Verne, foi uma tradução voltada para o público infanto-juvenil. E muitas vezes uma adaptação, o que diminuiu muito, muito mesmo, o grau de capacidade e de entendimento de todos nós acerca da grandiosidade daquilo que o Júlio Verne escreve. O Júlio Verne te faz rir. Esses livros aqui
são importantes para quem está logo tomando o passo inicial, porque, por exemplo, Viagem do Centro da Terra, você tem várias unidades de medidas que são unidades pouco usuais para nós aqui no Brasil. Então você vai ver termos como léguas, pés, enquanto neste livro aqui você já tem isso mais para metros e quilômetros, o que faz com que você, que não conheça bem essas medidas lá de fora, entenda a aventura, a extensão dessa aventura que o Dr. Lindenbrock e o Axel, e mais o Hans, que vai ser um islandês que eles vão conhecer lá na Islândia, um tarefeiro, um homem caçador, um homem conhecedor do terreno, vão enfrentar. Não existe nesse livro nenhum inimigo. O que você tem é uma sequência de situações que são mini-aventuras em toda a aventura. A primeira mini-aventura é justamente descobrir o que o diário, vou lembrar aqui o nome dele, do Arne Saknussemm. Inclusive, muita gente diz que esse livro aqui do Júlio Verne foi influenciado por um escritor dinamarquês de nome Ludwig Holberg, de 1741, quando ele escreveu uma obra muito parecida com isso. Então o que o Lindenbrock precisa descobrir, tanto o Dr. Otto quanto o Axel, eles precisam descobrir o que runas que eles acabam vendo a partir de Snorri Sturluson, que é um cara lá do século XVI, mas que é revisto por um tal de Arne Saknussemm. Eles têm um mapa e as runas são códigos para que você entenda como pode viajar no centro da Terra. Há um choque aqui entre um geólogo que diz que há possibilidade de vida no centro da Terra e de um outro que diz que isso é impossível. Um aqui tentando quebrar o paradigma da geologia, outro aqui que é o Axel tentando defender, até porque morre de medo que tenha que se descer ao centro da Terra, defendendo que a Terra é um núcleo, o núcleo da Terra ele é incandescente, muito calor, de impossibilidade para qualquer ser humano viver por lá. Já o Dr. Otto não, ele quer quebrar esses paradigmas e ele fica ansioso, excitado, acho que a palavra é essa, excitado em descobrir esta nova visão, né, em fazer com que a ciência tenha esta nova visão acerca do centro da Terra. Então, o primeiro passo que nos prende é o diálogo entre Axel e o Dr. Otto. E aí, nesse sentido, que estão as duas mulheres da trama, tanto a Marta quanto o amor do Axel, a noiva do Axel, que é a Grauben. Eu não vou estar falando muito sobre o enredo, mas esses nomes, Grauben, Hans, Axel, Lindenbrock, vão ser utilizados para nomear mesmo, desculpe nomes e nomear, mas para nomear os locais onde eles vão visitar e descobrir. Eu não quero estar entrando muito nessa etapa, porque senão eu acabo tirando de você o gosto da leitura desta grande obra Viagem do Centro da Terra. Júlio Verne não foi muito reconhecido nem na Academia Francesa de Literatura e nem no mundo em geral, porque é o que eu falei para vocês. Sempre viram os livros de Júlio Verne como livros voltados ao público infanto-juvenil. Isso é um erro. Até mesmo quando eu venho aqui na categoria dos livros, vem índice para catálogo sistemático, aponta literatura juvenil. Eu não enxergo só assim. Eu acho que a Viagem ao Centro da Terra, os livros de Júlio Verne têm a capacidade sim de chegar ao público infanto-juvenil e fazê-lo entender. Mas ele tem a capacidade também de fazer você refletir sobre a luta científica sem que ele tenha tratado isso com tanta intensidade. Uma das questões que me parecem muito claras no Júlio Verne é a possibilidade de uma leitura fácil, profunda e muito gostosa. É uma leitura muito gostosa. Esse livro aqui, inclusive, eu não li sozinho. Como eu já tinha feito a leitura desses livros há bom tempo atrás, eu comecei a relê-los e me ajudou os audiobooks, alguns audiobooks
E foi muito interessante porque enquanto eu ouvi o audiobook, eu ia lendo e ia fazendo a comparação da tradução. Não há nenhum desvio grave em nenhuma dessas três traduções aqui. Inclusive eu quero parabenizar tanto a Príncipes quanto a Pé de Letra por essa iniciativa. Vocês sabem que eu comprei esse livro aqui a R$ 5, esse aqui a R$ 5, esse aqui a R$ 5. Eu tenho esses livros também comentados. Mas para quem quer ter uma entrada na literatura, pegar um livro desse e poder entender, uma pessoa pegar um livro desse, alguém que não está acostumado com a literatura, sentar no ônibus e poder ser abraçado por Júlio Verne, isso é uma iniciativa de grande importância, sabe? A gente tem que dar parabéns para esse tipo de iniciativa, ainda mais num país onde cada vez mais a literatura ela é, de certa forma não, mas de toda forma desestimulada. Então, muito bom essa situação. Eu tenho um parecer final em relação a Júlio Verne, eu não vou falar do livro todo, obviamente eu não vou falar, mas há uma sensação de grandeza na obra Viagem ao Centro da Terra, de como há uma descoberta de um mundo dentro do mundo onde nós vivemos. E nesse sentido você vai ser surpreendido por aspectos inimagináveis, que eu não queria atrapalhar na minha resenha a possibilidade da tua surpresa. Para quem já leu este livro, eu proponho, ainda mais nesses dias, volte a ler Júlio Verne. Vale muito a pena ler o Júlio Verne. Você que nunca leu, comece com esse livro sem procurar nenhuma descrição, sem procurar nenhum comentário. Depois que você lê o livro, você vai e marca as suas dúvidas no livro, principalmente com relação às questões das medidas, os diálogos acerca dos minérios no processo da mineralogia, os diálogos acerca da geologia, as questões voltadas aos mapas, as métricas dos mapas, as fórmulas, os usos, a profundidade onde eles alcançam. Todas essas discussões você pode deixar em segundo plano para depois sim dar um volume àquilo que você leu, indo lá dentro das considerações sobre cada ponto desse que te gerou a dúvida e te preencher com mais um salto para conhecimento. Bom, eu entendo que esses livros são muito bons, eu entendo que esses livros são práticos para serem lidos, e eu digo para você que Júlio Verne não é um autor qualquer. Júlio Verne é um homem que nos trouxe uma possibilidade de muitos saltos e talvez tenha realmente dado à ficção científica a ideia que você e eu temos hoje da ficção científica. Júlio Verne é alguém a ser sempre lembrado e sempre honrado pelo que ele fez. Como eu sempre digo, e antes de tudo, dizendo, por favor, curta o nosso vídeo e, por favor, inscreva-se no canal. Estou pensando em sortear alguma coisa relativa a Júlio Verne lá com o pessoal do Facebook. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram. Participa com a gente. O canal só não adianta nada, a gente fala muito rápido, mas lá por dentro a gente interage. E aqui no canal, na resenha, é óbvio, eu preciso que você nos curta, eu preciso que você se inscreva, eu preciso que você esteja participando com a gente. Principalmente, se você vai começar a ler, dentro de tudo que eu falei essa semana e dentro de tudo que eu falei esse ano acerca de livro, eu te proponho. Se você já leu, leia de novo. Se você ainda não leu, leia Júlio Verne. E se você já leu no Júlio Verne, faça como eu. Comece a pesquisar novas obras dele e se apaixone pelo mundo, pela visão, pela força de diálogo e de escrita que o Júlio Verne tem em todas as suas obras. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas, cachorro não latiu, passarinho apareceu, o vizinho não atrapalhou e o sol tá aí. Um grande beijo para todos vocês, um final de semana muito legal. Até a próxima, vou estar falando da dona Anne Rand e A Revolta de Atlas no Pingo de Letras. Até lá, gente!